De volta com o TVBE Entrevista, uma noite especialíssima. É pior que eu tinha combinado aqui, falado com o pessoal que eu ia perguntar algumas coisas sobre o Papa. Mas o Frei, meu Deus do céu, tranquilo mesmo. Algum problema, Lucas? Tranquilo? Respondeu de maneira natural e eu digo, olha, é muito bom mesmo. E, gente, eu quero na noite de hoje, mais uma vez, estamos trazendo os amigos da diretiva. Nesse momento, para você ter uma noção, grande parte da empresa está... Onde é que está o seu Geraldo Kalkman nesse momento? Boa noite, Crislane Kalkman. Boa noite a todos, boa noite, Sandro. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né, maravilhosa. Eu, antes mesmo de você falar, se eu ia comentar, o seu Geraldo Kalkman está em Minas Gerais, abrindo turma, visitando. Eu já ia mandar mesmo um beijo bem especial para ele. Está nos vendo pela internet? Está nos vendo pela internet, que bênção. Hoje completa 30 dias, né, do falecimento da nossa avó. Uhum. E um exemplo de superação, está viajando por tudo, onde está levando o nome da diretiva, fortalecendo. E Minas já é uma região que já estava esperando pela diretiva há mais de um ano para os nossos trabalhos, então está lá fazendo um show, como diz ele. Ainda ligou para mim antes de eu vir para cá. Vai para a TV hoje e tal. Estamos aqui fazendo a diferença e estou representando ele e espero fazer a altura. Eu acho que nem vocês têm noção do orgulho que Itajaí tem em estar levando tecnologia de administração, de ousadia, de empreendedorismo para o resto do Brasil. Eu acho que isso, e eu tenho visto várias empresas aqui que vendem, parece que é Samsung, várias empresas que tem aqui, que eu sei que elas vendem tecnologias para o resto do Brasil. E olha, gente, isso até um dia eu gostaria de fazer um levantamento. Que empresas hoje de Itajaí são sedes nacionais de conhecimento, de tecnologia? Uma delas, com certeza, é a diretiva. Eu gostaria que você apresentasse o convidado que está, eu poderia falar o nome dele normalmente, mas eu gostaria que você apresentasse o nosso convidado de hoje, Cris, que também vem de uma elegância também, rapaz, sim. Veio para arrebentar. Sim, seu João, é o João Batista Martins, é contador, é cliente da diretiva desde 2001. Ele tem a empresa dele tem o selo catarinense da qualidade, o número 3, então é o terceiro selo do Brasil inteiro. Então foi o terceiro documento a ser emitido. Então está com a gente 11 anos já de empresa. O João, que vai falar um pouquinho também depois, um talento fabuloso, é muito querido por toda a nossa equipe também, para o seu Geraldo e companhia da diretiva. E o João mantém o selo catarinense da qualidade, já está indo para a terceira auditoria anual de segunda renovação. Então são 11 anos e eu dei uma olhadinha no histórico hoje e a pré-auditoria deles foi realizada por um dos nossos que prestava serviço para a gente, auditores. Eu fiquei bem contente até com os resultados. Então, João, passo a palavra para ti, para tu apresentar um pouquinho da tua empresa para os nossos telespectadores. O que é o OCIL? Boa noite, João. Boa noite, Sandro. Boa noite, Crislane. É um prazer, né, ser convidado para falar alguma coisa sobre qualidade. E também um orgulho maior é ser o terceiro selo da qualidade catarinense e membro da primeira equipe, primeira turma que conseguimos o selo da qualidade em 2001, portanto já faz quase 12 anos. Primeiramente, gostaria de falar o que é o OCIL. A OCIL, Organização Contábil Itajaí, foi fundada em 1964 e hoje é uma das mais antigas empresas de serviços contábeis do estado de Santa Catarina. Haja vista que ela foi homenageada pelo CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina, como destaque pelos relevantes serviços prestados ao município de Itajaí, região e todo o Estado de Santa Catarina, né, no ano de 2011. Então, também é um motivo que nos orgulha. E também quero dizer, como contador, nós trabalhamos como empresas. Então, nosso trabalho informações, tomada de decisões. E hoje, para manter uma empresa nas atuais circunstâncias, com impostos e sobrecargas, o contador hoje trabalha mais para o governo que para o contribuinte. Infelizmente é a realidade. E quem paga os nossos honorários é o contribuinte. E os contadores hoje, para ser contador hoje, você
Eu considero uma profissão como um casamento. Você não pode gostar do seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. Você tem que amar para ser feliz. E assim é também a empresa, a atividade. Então hoje o contador tem que amar para gostar. E realmente eu sou uma pessoa feliz. E todas as pessoas que conheço que estão um bom tempo na contabilidade são pessoas felizes. Mas por que da decisão de fazer o ISO? Por que a decisão de chegar à excelência? Sandro. Porque hoje tem muito escritório de contabilidade, Sandro, você tem que concordar comigo. Sandro, é o seguinte, hoje tem muitos escritórios de contabilidade, tem muitos contadores, mas desde que você faça as coisas bem feitas, você faça com o coração, tudo dá certo. E tem outro trabalho, tem N repórteres, né? E nem sei se todos têm o sucesso como você tem. Por quê? Porque você coloca a alma na frente, você trabalha com o coração, você faz as coisas com amor. Quando você faz com amor, tudo dá certo. Eu quero dizer para você o seguinte, para você hoje se perpetuar no mercado, como uma empresa, eu falo isso como contador, eu considero assim 3 itens fundamentais. Primeiro, você tem que ser profissional, profissionalismo em primeiro lugar, ética, todas as profissões você tem que ter ética, e um item importantíssimo, que a gente nunca pode esquecer, investimento em tecnologia. Quando se fala em investimento em tecnologia, não se trata simplesmente de comprar as máquinas, computadores, ou os melhores equipamentos. Isso com o dinheiro você faz tudo. Mas uma coisa eu quero dizer, pessoas você não compra. Não compra. Com pessoas você nem fidelidade, tem que nem trabalhar. dedicação. É claro que numa organização tem que existir hierarquia, porque se não existir uma hierarquia, vira uma bagunça. Então tem que ter os subordinados e os subordinados, pessoa que manda e os subordinados. É claro que estão todos voltados para o mesmo objetivo. O empregado não vai trabalhar porque gosta do patrão, porque a empresa é bonita, ele vai trabalhar porque precisa, né? E dentro desse investimento em tecnologia, você tem que investir nas pessoas. Você tem que dar treinamento. E acima de tudo você tem que ter o ambiente, não aquele ambiente maravilhoso, bonito, também, é importantíssimo, mas o importante mesmo é aquela paz. E essa paz você faz o quê? Essa harmonia você busca com o quê? Com uma qualidade, que hoje a política da qualidade não é mais como era visto nos velhos tempos, que antigamente quando se falava em qualidade, você pegava uma equipe de auditoria, uma empresa de auditoria, e vinha até a sua empresa, uma semana limpava as gavetas, deixava tudo pronto, botava umas plaquinhas, identificação para lá, opa, isso aqui é qualidade. Eu acho que já está um pouco mais abrangente essa ideia. Hoje, quando se fala em qualidade, você tem que mudar a cabeça das pessoas. E para mudar a cabeça das pessoas é difícil. Por que é difícil? Eu, como patrão da minha empresa, é difícil você motivar as pessoas. E para você motivar as pessoas, você tem que ser entusiasta. Para você ser entusiasta, você precisa entusiasmar as pessoas. E hoje você pode contratar um palestrante, dar uma palestra motivacional, e as pessoas dizem hoje dias tudo certo. Só que passou isso ali e as coisas ficam difíceis. Então motivação é uma coisa constante, entusiasmo é constante. E qualidade é mais constante ainda. Veja bem, a UCI, Organização Contábil Itajaí, ela conseguiu o selo da qualidade em 2001. Então eu pensei que a partir do momento que ele conseguiu o selo, estava tudo resolvido. Opa, tem um selo, consegui, agora vai ser só manter, mas é difícil. É difícil você manter o selo da qualidade. Não é fácil, não. Talvez é mais difícil depois manter do que conseguir. Só que ali que está o importante. Você não tem que encarar a qualidade como um problema. Você encara como um desafio. E a partir do momento que você encara a qualidade como um desafio, tudo melhora. É claro que nada é fácil hoje nas circunstâncias atuais do trabalho. Todo mundo trabalha. Todo mundo corre atrás da máquina. Todo mundo corre atrás do dinheiro. Ninguém hoje vive sem dinheiro. Você precisa do dinheiro para viver. Então você trabalha para viver. Você trabalha justamente para pagar o dinheiro. E se você trabalhar ainda desmotivado, é pior ainda. Então você tem que... Você vai ter ódio todo dia que tem que ir para o trabalho. Mas... você pode citar, você está falando em qualidade, sim, e você pode citar alguma coisa assim do cotidiano, sim, que a maioria das empresas erra e que através da qualidade vocês não erram? Você, por exemplo, existe um protocolo de bom dia de todos? O que você poderia citar assim, sem abrir muito o jogo, mas... Veja bem, eu quero dizer para você o seguinte, Sandro.
e telespectador que nos ouve e nos assiste. É um prazer para a gente. Qualidade, hoje se fala muito em satisfação total do cliente. Em primeiro lugar, satisfação total do cliente. Até é importante, lógico, é o cliente que nos mantém, ele que paga nossas dívidas, nossos confortos, tudo certo. Só que eu vou um pouco mais longe, dizendo o seguinte, para manter a qualidade, primeiro, eu tenho que estar bem comigo. E para mim estar bem comigo, eu tenho que fazer com que as pessoas que trabalham comigo também estejam bem. Então, se essa pessoa que trabalha comigo está motivada, tem qualidade, obviamente, ela vai passar esse bom humor, essa mensagem para os nossos clientes. Então, veja bem, eu acho que você está colocando o teu cliente em primeiro lugar, se antes disso você está satisfeito com o teu trabalho, satisfeito com as tuas condições. E, inclusive, eu fiz uma pós-graduação e fiz a minha monografia, a tese da minha monografia foi a satisfação dos funcionários em organizações contábeis. E fiz uma pesquisa em muitos escritórios, inclusive naquela ocasião eu era presidente do sindicato, e tive a oportunidade de passar em muitas dessas empresas de serviços contábeis, e cheguei a uma conclusão assim que me surpreendeu, que o que mais motiva as pessoas não é o salário, é o dinheiro, a cadeira bonita, mas sim aquela paz, a harmonia, a parte ambiental, aquela situação que a pessoa tem que estar repetindo, motivada para o trabalho. Então, o ambiente do trabalho faz parte dessa motivação toda, essa coisa maravilhosa que beleza, a pessoa tem que gostar de si mesma, ela tem que olhar no espelho e dizer que ela é bonita, tem que se sentir bonita, sabe? Tem que olhar as pessoas bonitas, tem que ver as pessoas e tirar o que elas têm de boa. Todas as pessoas têm de boa. Trabalhar na promoção e não com isso, na humilhação. E com esses trabalhos que a gente tem, com esses treinamentos, com esses cursos que a gente vem tendo de uma empresa como de perfil como a diretiva, eles têm nos passado essa mensagem, sabe? Então, é difícil ver você reunir os problemas, você encarar dessa forma, com certeza o objetivo será alcançado e será bem melhor. Maravilha. Olha, eu fico emocionado porque você começou a falar algumas coisas, eu comecei a lembrar alguns amigos meus, por exemplo, a Juliana Borges. Juliana Borges, você que coordena a nossa área comercial hoje, parabéns pelo que você tem feito. Ela chega motivada, sorrindo, coordena tudo. É uma correria, atende acho que uns 30 clientes por dia e está sempre sorridente. Parabéns, Juliana, parabéns. A Cris Pinheiro também faz isso. Eu acho que pessoas assim dentro do círculo, sorrindo e levando alegria para os outros. E pelo que você falou, não adianta computador mais moderno do mundo, não adianta nossa escrivaninha mais lustrosa do mundo, não, se o ser humano, se a pessoa não estiver bem, se a pessoa estiver trazendo problemas de casa, porque até eu gostaria de que você falasse sobre isso, Cris. Problema de casa tem alguma coisa a ver com empresa? Tem pessoas que querem desabafar e até mesmo levam um problema de casa para emprego. Como é que funciona isso aí? Então. Pois não, ele quer falar. Vai, João, hoje a noite é tua. Sandra, se me permite. Pois não, João, não, a noite é tua, a noite é tua. Achei que era o momento de falar o seguinte, ainda sobre a qualidade, tá? Hoje, um dos beneficiadores não é só a organização contábil, a empresa de qual tem a política de qualidade, o ISO, o comprometimento total com o cliente. Mas a gente tem visto nessa experiência de 12 anos que a qualidade, e também já tive a oportunidade de visitar empresas grandes, como por exemplo a Marco Polo, em Rio Grande do Sul, a Enxuta, entre outras, em São Paulo, e a qualidade, a partir do momento que você implanta dentro da tua empresa, você começa a mudar os paradigmas, né? Aquela mente, a tua cabeça começa a mudar. Então é o seguinte, se tem uma pessoa que não é acostumada em fazer sua limpeza na sua mesa, seu ambiente de trabalho, tal, suas mudanças, no próprio toilette, que eu acho que hoje uma empresa, um lugar mais limpo tem que ter o toilette, e isso a política da qualidade, a diretiva enfatiza bastante isso, né? Daí as pessoas começam a mudar, e veja só como até me arrepio. Ela leva para casa.
Então, veja só, aquele pai de família, ele está tendo aquela aula de contabilidade, de qualidade na empresa. Ela pega e leva para casa. Daí ela fala para a sua esposa passa para os filhos, então veja só, ela contagia. Então ali que está bonito, sabe? Então, quando você começa a implantar, ela se desmistifica e leva para a residência. Então, às vezes o resultado é bem mais abrangente que a gente pensa, e sabe? Só em ser feliz já é grande coisa. O Crislane, questão de problemas particulares dentro da empresa. Então, bem comum, e para os líderes observar isso nem sempre é uma tarefa fácil, até porque às vezes o líder, ele é um excelente líder, mas não tem formação na área humanas, como a gente estava aqui com uma psicóloga, não tem essa sensibilidade. Às vezes a gente esbarra, e eu tenho observado nas empresas que a gente presta consultoria, em várias, né, não são exceções, a regra. São a regra, tem uma outra exceção. Às vezes o colaborador está no ambiente de trabalho, ele está estressado, está agoniado, ansioso, não consegue, está desmotivado. Não é pelo salário, como o João falou muito bem aqui, não é pelo sistema que ela está tendo que implantar ou o software que ela recebeu treinamento para fazer. Às vezes é uma planilha de um indicador de desempenho em Excel que ele não tem habilidade de fazer e fica ali, formata, mexe, insere linha, não consegue, perde um tempão, dedica um tempão naquela situação. Aí se já está com algum problema pessoal, já tem, como todos nós temos problema. Roberto Chinachique mesmo diz, né? Felicidade não é ausência de problemas, a ausência de problemas é tédio. Felicidade são problemas bem resolvidos. Então todo mundo tem problemas. Separar exatamente, ninguém é de ferro. Né? As pessoas, elas têm sentimentos. E atrapalha por quê? Porque a pessoa está tensa, daí já bloqueia o seu nível de aceitação de cumprir uma determinada ordem, norma ou determinação. Aí você já não tem habilidade para fazer aquela situação. Já fica mais nervoso ainda e daí só cai a desandar. Aí não há sistema de gestão da qualidade que consiga motivar a pessoa e não há a avaliação de desempenho que vai motivar a pessoa em si. Por isso a importância do líder estar preparado para observar isso, sem deixar isso cair, sem deixar que ele também influencie o ambiente que ele está inserido. Agora parece ser uma coisa muito distante, né? Vou ter que fazer opções para ser mais feliz, coisa e tal. Eu vou contar um casinho bem curtinho. Olha aqui. Chego em casa, minha mãe está chorando. Eu digo, mas por que está chorando, mãe? Diz, não, porque pegaram uma criancinha lá em São Paulo, não sei o que. Eu digo, mas onde é que você está vendo? Diz, não, estou assistindo da Atena. Eu digo, mãe, coloca uma música do Mozart, coloca um Beethoven, vai conversar com os netos, vai brincar, vai fazer outra coisa. Aí, mas você pega um horário nobre da sua vida e vai assistir desgraça? E outra coisa, como ela pode agir em São Paulo? São Paulo é outro estado, é outra coisa. Então, o que nós temos que fazer? Você tem opções. Por exemplo, tem uma pessoa que você não gosta de conversar porque ele te traz uma energia ruim. Olha, trata bem com isso e tal, mas não fica trocando papo com ele, porque você sabe que o cara não vai concordar com o que você fala. Exatamente. Então, ter um pouco a mente seletiva, ter os hábitos seletivos, não é nem egoísmo, é apenas você tentar se preservar de coisas ruins. Crislane, nós retornamos, eu quero que você me fale os cursos que estão entrando aí, até porque eu sei que tem milhares de empresários nos olhando nesse momento e muitos deles com certeza vão se sensibilizar com a entrevista de hoje e vão buscar cada dia mais a qualidade. Não apenas para ter mais lucros, mas também por ter mais felicidade. Vamos, nesse momento, falar que cursos estão abertos. Depois, lógico, que a gente vai conversar um pouquinho mais com o João, até em termos de o que hoje a OCIL tem recebido em termos de prêmios, e até mesmo como aumenta o número de clientes e coisa e tal. Por quê? Porque tem um bom atendimento, lógico, cada dia vai aumentar mais. Que cursos hoje a diretiva, qual é a agenda hoje, o calendário da diretiva? Bom, então, antes de falar do calendário da diretiva, eu vou só aproveitar o gancho que você falou ali da questão do entusiasmo, Deus dentro de si, nessa parte motivacional, entrando de acordo com o que o João estava falando a respeito da motivação dos funcionários. A gente comentou nas outras entrevistas já, é contínuo, isso é cíclico, não para, não tem como não se preocupar com a pressão. O senhor Geraldo sempre comenta, tem hardware, software e o manware, que é o mais importante para poder fazer tudo isso funcionar. E todos os colaboradores da diretiva, todos, sem exceção, avulsos, ouristas,
auditores, participam por uma integração. E nessa integração, Sandro, a gente aplica um videozinho, até fica como dica, chamado A Vitória da Disciplina. Porque tudo é questão de disciplina na vida da gente, até para exercício, para manutenção de qualquer objetivo que você tenha, na empresa ou na vida pessoal principalmente. E uma parte desse vídeo fala de Fernando Pessoa, né, um poeta, né, ele é bipolar, bem inteligente, e ele fala sobre o poeta trabalho. E um trecho, se eu não me engano, é assim: não vieste à terra para perguntar se Deus, vida ou morte, existe ou não. Pega a ferramenta para trabalhar, pondo nela cada pulsação. Ferramenta tens, não procure em vãos. Arte eficiente, coração sensível e força da mente. Então, o líder, ele tem que aliar a disciplina, a observação disso, e estar cuidando das suas ovelhas, né? O pastor das suas ovelhas no seu trabalho. Para isso existem técnicas, cursos, treinamentos, e eu ainda sou a favor da avaliação tete-a-tete. Mas a empresa é grande, por isso que tem líderes, tem toda uma estrutura organizacional, que o João sabe muito bem. Um dos requisitos da norma, que a OCIL tem a certificação nacional, selo catarinense da qualidade, e um dos itens da certificação é a responsabilidade da direção. Estabelecer a estrutura organizacional. Então, dentro dessa estrutura, o tete-a-tete é importante. Então, você faz uma avaliação com o colaborador e ouve da parte dele, para ele poder pegar e manifestar, porque às vezes na correria do dia a dia você nem observa que a pessoa, a cor do olho da pessoa você nem vê, não sabe como é que ela tá. E daí ela vai se desmotivando, vai ficando depressão, que é o mal do século, todo mundo, né? E vai deixando de observar. Não se sente valorizado. Isso, exatamente. Por isso que entram os cursos da diretiva que você perguntou. Hoje em dia, e eu encontrei, tem mais ou menos uns 4 meses, não sei se faz isso tudo, o professor Marins, no aeroporto, Navegantes. Até tô com o cartãozinho dele aqui, fiquei até bem contente, bati foto, imagina, né? Oportunidade única. E eu fiz a pergunta para ele, eu perguntei: nossa, professor, que satisfação, né? Eu trabalho com treinamentos também, né? Longe de mim me equiparar com o Marins, não, né? Mas a gente tem encontrado algumas dificuldades de envolver os colaboradores nos treinamentos, nas palestras, porque, gente, a diretiva mesmo faz palestra de graça de vez em quando. Com a questão do selo social, que eu já falei em outras oportunidades aqui, a gente faz até em company, dá um desconto bacana, troca de fralda para ajudar o Asilo Dom Bosco, para contribuir. E o que acontece às vezes que não tem a demanda disso? As empresas estão fechando e levando lá para dentro da empresa, porque às vezes não consegue levar o funcionário sair dali para receber um treinamento. Aí o professor Marins comentou comigo, que hoje em dia a informação ela está pulando para você. E nem sempre todo mundo tem o ouvido seletivo, a visão seletiva. Você entra na internet e fazer um curso à distância. Começa o curso, aparece um negócio, vai naquele negócio, entra no outro e aí sai totalmente do foco. E ele tem até, no verso do cartãozinho dele, as dicas de quase tudo que você falou, com outras palavras, de você manter uma motivação. E não palavras minhas, mas do nosso diretor, mentor da filosofia CTC implantada na OCIL, na Auditar, também aqui em Itajaí. Um abraço para o pessoal da Auditar e da Valtric Empenha, que faz parte da mesma turma e está ativo com o João. O comprometimento total com o cliente. E eles, como nossos clientes, a gente se importa total, e total não é meia boca. Por isso que a gente faz o quê? Com motivação. Então, os treinamentos da diretiva, eles são motivacionais, há dinâmicas de grupo, vídeos, para que a pessoa saia de lá com vontade de chegar na sua célula de trabalho, no seu ambiente, com vontade mesmo de mudar, de mexer, de até mudar o assunto que a pessoa fala. Porque às vezes até os comentários, os assuntos são... Cris, eu fico mais tempo com meus colegas de serviço que com a minha família. Eu acho que 90% das pessoas são assim, porque tu não pode contar convívio de família como você dormindo em casa. Não é exatamente isso. É tempo que você conversa, é tempo que você constrói, é tempo que você se motiva. Então hoje, na verdade, a empresa tem que ser a sua segunda família, porque senão, se você tiver com dificuldade de relacionamento, o teu rendimento... Agora, o que acontece? O que é... você está trabalhando, o que é o principal? Seria a empresa vencer? É isso? O principal, o foco de todos. Até vou perguntar para o João essa, o João que está empolgado hoje, tu já volta com a tua coisa aqui. João, o foco principal
é o nome da empresa, é o lucro da empresa, vamos adiante. Como é que funciona isso? Existe esse apelo de que todas as partes da empresa têm que trabalhar em prol de um bem comum? Sandro, eu digo o seguinte, ó. Se eu disser aqui para você que o objetivo principal de uma empresa não é o lucro, eu estou mentindo. Porque toda empresa tem que ter o objetivo principal, que é o lucro. Só tem hoje os mais filósofos já dizem o seguinte: o objetivo principal das pessoas é a satisfação das pessoas, é o desenvolvimento da sociedade, da comunidade. Faz parte, mas se você não tiver o lucro, você não vai conseguir. Tá? Então, o resultado falando assim, a visão de contador, de parte econômica, o principal é o lucro. Para quê? Você tem que ter o lucro. É claro que tem as instituições sem fins lucrativos, tá? Tem as instituições filantrópicas, que o objetivo principal é a atividade social. Agora, a empresa tem que dar lucro. Se a empresa não tiver lucro, ela vai fechar. E se ela vai fechar, os funcionários também vão embora. Só que você pode ter esse lucro de uma forma diferenciada. Você pode mensurar a qualidade, você pode atribuir os anseios para as pessoas que trabalham com você e principalmente aos clientes. Só que todos com o mesmo fim, todos cumprindo a sua função, né? Por isso que tem que ter, claro, uma política da qualidade. Eu vou te perguntar exatamente isso. A qualidade, ela impõe critérios. Não, ela impõe a função de cada um? Sim. Cada um, por exemplo, aqui nós temos o cinegrafista, o diretor de imagens, a recepcionista, o telefonista, o master. Cada um tem determinado e se sente bem em fazer aquilo, porque sabe que se um falhar, falhou o resto tudo. Tá todo mundo no mesmo barco, não adianta achar que o buraco está do lado dele, igual na contabilidade. O societário, meu Deus, abriu a empresa. Aí o que acontece? O societário vai lá, traz uma empresa nova para eles começarem a folha, tudo, e o financeiro esquece de faturar, de cobrar. Daí quando vê a contabilidade, está fazendo a contabilidade 3 meses sem receber. Não pode acontecer. Então essa estrutura organizacional que é definida nesse item 5 da ISO e dentro dos procedimentos do selo catarinense da qualidade, está dentro do requisito 1, no procedimento 1001, ele mapeia essa estrutura. As pessoas são entrevistadas, são montadas descrições dos seus cargos, avaliada a questão do perfil, funções, atribuições, responsabilidades, porque se eu como colaborador sei até onde eu vou, entra naquela questão da delegação. Como é que o João consegue tocar um escritório, uma empresa de contabilidade, né? Não um escritório, em Itajaí, em outro em Rio do Sul, se não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? A delegação. Se não há delegação, não tem como a coisa acontecer. O exemplo clássico que eu dou eu estou aqui. Porque, na verdade, o seu Geraldo está 99,75% do tempo fora da diretiva. E a diretiva vai completar 15 anos, né, em breve. Então, como que isso acontece? Processos. Então, todo né, João? Foi toda uma implantação até organizar, dá um pouquinho de dor de cabeça. Por isso que a gente leva os treinamentos como forma terapêutica. A pessoa vai, se motiva, aprende um pouquinho da parte teórica e vai para a base. A gente faz uma visita para botar na prática. O João vai dar o ponto de vista dele em seguidinho, mas deixa eu dar um recado do ITEC. Meu amigo, tá cansado de ganhar? Estamos com a Crislane Kalkman aqui do grupo diretivo e também o meu amigo João Batista Martins, da organização contábil OCIL. Eu tenho uma pergunta do telespectador e não gosto de deixar o telespectador sem resposta. O Valmir Leutz pergunta o seguinte: como um líder deve lidar com o ciúme entre colaboradores na empresa? Porque sempre tem um ou outro que se destaca. Como fazer para que isso não não atrapalhe, né, o resultado final? Como é que é o nome do telespectador? Valmir Leutz. Valmir, com certeza com a implantação de um regimento interno e um sistema de avaliação de desempenho, isso minimiza bastante, tá? Com essa observação. E aproveitar as datas atípicas, dependendo do seu ramo de atividade, para estar fazendo semanas internas de gestão, de motivação, colocando a equipe à frente dos trabalhos e para gerenciar o que está fazendo. Porque às vezes as pessoas elas fazem um monte de coisa, mas não gerenciam o que estão fazendo. Fazem tudo ao mesmo tempo, mas não tem a gestão. Então,
Então, como que a gente faz isso? A diretiva faz isso todo ano, a SIG. Uma das entrevistas que o senhor Geraldo teve aqui, ele comentou que é a Semana Interna de Gestão Motivacional. Naquela semana, para-se 1 hora a cada tarde e faz um tema diferente. Não do trabalho, pelo contrário, pega as dificuldades que estão tendo, que ele está observando e traz tema, traz pessoas de fora, leva a diretiva, faz uma palestra para o pessoal, indiretamente, a carapuça serve para quase todos e vai sensibilizando esses colaboradores, que isso vai reduzindo bastante. Eu posso dar só uma pinceladinha? Olha aqui, claro. Ó. Se você é tímido, você não vai morrer tímido, sabe? Se você tem dificuldade de concentração, você não vai morrer. Busque treinamento, busque técnica. Se alguém, naturalmente, por exemplo, tem uma pessoa que chega aqui no nosso meio e começa a contar piada, nós todos rimos. Eu não vou conseguir isso. Mas, de repente, qual é a técnica dele? Como faz? Assim é a nossa vida profissional. Não adianta a gente ficar, pau torto, morre torto, vou morrer torto. Não. Olha aqui, ó. O Marcelo Silveira participando aqui. Marcelo, como sempre, muito brilhante. Se não há dinheiro, você toma emprestado. Se faltam máquinas, você pode comprá-las. Mas homens, você não pode comprar, nem pedir emprestado. E homens motivados por uma boa ideia são a base do êxito. Frase de Egon João da Silva, fundador da VEG. Exatamente. Parabéns ao Marcelo, também o Newton Góes aqui. Da fábrica de sonhos da Autos Fibra, mandando um abraço, diz que está de queixo caído assistindo a entrevista. O Leandro Nascimento: haverá profissionais da contabilidade que o mercado necessita? Como é que está a área de... Vocês têm conhecimento? Eu até pergunto aos dois. Existe muita vaga hoje para contadores? Os escritórios têm dificuldade de mão de obra? Antes do João falar, eu vou me manifestar. Através da oportunidade que o João abriu para mim na faculdade, na época que ele dava aula no IFES, de dar uma palestra na disciplina de contabilidade social, né? Balanço social, contabilidade. E eu mostrei a logomarca da entidade de classe dos contadores, a FECONTESC. Inclusive, quero registrar o meu abraço para o Rodolfo Grosskopf, de Joinville. Nosso carinho pela FECONTESC é imenso. Como é que é o sobrenome? Grosskopf. Uma pessoa talentosérrima, que a gente tem um carinho muito grande e que também é nosso cliente há bastante tempo, e de Joinville. E a parte de contadores, mostrei a logomarca. Vocês sabem que empresa é essa, que organização é essa? Um olhou, um levantou a mão. Gente, é o organismo que rege as normas, que aprova os direitos de vocês quando se formarem. Então me respondam, quem aqui vai sair daqui e vai abrir uma empresa, uma organização contábil? Chuta quantas pessoas ergueram a mão. Tinha umas 30, 35 alunos na sala naquele dia. Quantas pessoas ergueram a mão? Nenhuma. Aí um até ergueu para dizer que, nossa, mas é que é uma responsabilidade muito grande manter funcionários, administrar conflito, que inclusive não tenho turma para esse treinamento ainda, mas a gente tem esse treinamento no nosso quadro de cursos. Administrar conflitos, lidar com essa questão de relacionamento, porque o ser humano, ao mesmo tempo que ele é estável para algumas coisas, como ele nos surpreende, não é fácil. Então não é qualquer um que quer abraçar uma oportunidade nesse sentido. Cris, mas respondendo a pergunta, tem espaço hoje para contadores? Ainda existe bastante espaço? Por exemplo, no escritório nosso, tem espaço hoje para um colaborador ainda? O quadro já está completo? Eu sei que você está atuando em Rio do Sul, está atuando em Itajaí, e aí? Sandro, quero dizer para você o seguinte, cientificamente aprovado, né, tem a pesquisa dos Estados Unidos, que hoje qualquer atividade, no máximo, dentro de uma sala de aula, 10% daquelas pessoas que estão estudando, elas vão ser o que elas estão estudando, vão se formar e vão continuar a sua atividade. Isso a nível dos Estados Unidos. Eu fui professor de contabilidade a nível de 2º grau e também a nível universitário. E dessas minhas turmas que eu lecionava, uma turma de 50 pessoas, dessas 50 pessoas ali, talvez 5 pessoas que gostavam da contabilidade. Como eu também tenho conhecimento que outras cadeiras, outras disciplinas, o percentual era o mesmo. Eu digo o seguinte, para essas pessoas que se dedicam, aquelas pessoas que vão atrás desse objetivo, aquelas pessoas que vão atrás, que vê na contabilidade
um meio promissor para almejar um futuro promissor também, com certeza para essa pessoa vai estar aberto espaço. Tem espaço. Tem espaço, com certeza. É que hoje a contabilidade talvez não te deixe rico como você gostaria de ficar, mas uma coisa eu tenho com plena convicção: pobre você não fica. É bom. A partir do momento que tiver uma boa clientela... É excelente. E o mais importante em contabilidade, eu digo para você o seguinte: é aquela confiança, aquele respeito que você tem com as pessoas, com os alunos, com o teu cliente, sabe? Quando as pessoas confiam em você, não tem preço que paga isso aí. Né? Então daí assim, aí eu vou dizer o seguinte: aí a consequência, nesse caso não é mais o lucro, mas sim a consequência, é que ter o respeito, porque eu digo o seguinte: ó, a virtude, o dinheiro não traz virtude, não se compra virtude, agora a virtude traz dinheiro. E se você é estudioso de ciência contábil, você ama a atividade contábil, você almeja como promissora, com certeza vai ter bons resultados. Noite especialíssima aqui. Eu estou encantado com o João, lamentavelmente não tinha conhecido ele pessoalmente, João Batista Martins, e que foi professor do IFES, tem hoje um escritório de contabilidade e tem aí uma bagagem, uma motivação extraordinária. Vamos passar rapidamente, já que o programa está já no apagar de luzes, qual é a programação desse ano, até porque tem muito empresário nos assistindo esperando isso. Vamos lá. Eu vou mencionar mais ou menos por data. Vou começar pelo de oratória, que já foi uma coisa que foi pedida no outro programa que a gente teve aqui. A programação é para que mês de junho tem abertura de vaga para o curso de oratória. Nós temos uma turma andando em Joinville, que vamos fazer a parte de sensibilização para a qualidade. Nesse caso é uma palestra show, que vai ser ainda em março. Temos uma turma de 5S e formação de auditores de 5S, iniciando a abertura agora para acontecer em maio, tanto em Balneário Camboriú como em Itajaí. Balneário por quê? Porque é em company, na empresa. Então, às vezes, tem como a gente encaixar, dá bem fácil para a gente fechar isso. E desenvolvimento da excelência da liderança, o DEL, programação para começar em maio e finalizar em junho, talvez até postergue julho, porque é como se fosse uma pequena pós-graduação, etapas. Não, e o cara aprende a mandar de maneira educada. Isso, de maneira cortês, técnicas de até ele se administrar. Você que tem dificuldade de relacionamento, você que muitas vezes depois se arrepende, porque a pior coisa que tem é você faz uma coisa e depois, putz, você não devia ter feito isso, para que eu fiz isso? Ou então pega e dá a possibilidade para o funcionário escolher o que vocês acham que dá para fazer e depois implanta a ideia que já tinha de começo, aí todo mundo para, então por que perguntou? Fica meio demagogo. Exatamente, né? Padronização, nós temos Itajaí, Balneário Camboriú, maio. Noções de auditoria, tem uma turma bem especial que a gente abriu um contrato bem bacana em Balneário Camboriú. Vai ter em abril, que abril é um mês bem atípico da diretiva, é mês de planejamento. Gestão, tecnologia de vendas para julho. Gestão financeira, você é empresário que tem uma empresa pequena, média ou grande, que o seu departamento financeiro não tem assim uma gestão eficaz, um indicador de desempenho legal para você fazer um orçamento anual. Esse curso é tudo de bom. E se a empresa não tem um software para gerenciar lá na planilha, a gente implanta inclusive um software grátis, que não tem custo, a gente ajuda a implantar para organizar o financeiro da empresa, para ajudar o papel do contador depois também, em Itajaí, em junho e julho. Uma turma talvez em setembro, mas eu não tenho certeza. E o administração do tempo, que é uma coisa moderna, que as empresas têm falado bastante, que ele é como se fosse um complemento do DEL, mas não só para líderes, porque eu acredito que o calcanhar de Aquiles de muita gente é o tempo. E se o teu dia tem 24 horas, como é que tu consegue caminhar e eu não? E como é que eu administro minhas rotinas nesse período? Então tem um curso, tem um mini curso, a palestra e o curso de administração. Você não fez nada. Aí chega sexta-feira aquela sensação, a mente cansada e eu fez tinha tudo que ter e não feito fez nada. isso, aquilo essa semana, eu precisava alcançar tal resultado, não consegui. O que aconteceu comigo? Exato. Vou deixar o meu e-mail, caso as pessoas tenham vontade de buscar essa programação mais certinha. Meu e-mail é crislaine, né, @grupodiretiva.com.br. Eu tenho essas informações, posso estar abrindo turma em company, posso estar fazendo uma turma aberta também para o pessoal da TV também, que se quiserem participar, né, Sandro? Beleza? O João Batista Martins, obrigado pela tua presença, 1 minuto para tuas considerações finais. Sei que você é muito conhecido em Itajaí. 1 minuto. Sandro, quem será aqui?
é dizer que as pessoas, para ter sucesso hoje numa organização, tem que ter qualidade. E para ter qualidade, tem que ter comprometimento total com as pessoas e com você mesmo. A partir daí você vai ser feliz. E dizendo uma frase do Marins, que não importa se às vezes você não tem aquela inteligência que você gostaria de ter, você tenha vontade. Que se você tiver 50% de inteligência e 50% de vontade, com certeza você vai encontrar a qualidade e principalmente a sua felicidade. Maravilha. Obrigado, João. Também a Crislaine Kalkman, que vem aqui mais uma vez. Eu saio daqui como se eu tivesse tido uma aula de faculdade, como se eu tivesse participado de uma palestra de um grande orador, porque realmente o programa, o que a gente tem feito no TVB Entrevista, eu deito a cabecinha no travesseiro e digo: que orgulho de ter levado essas informações de qualidade à população. Cris, 1 minuto para tuas considerações finais. Bom, na verdade hoje eu vou me despedir dos telespectadores, mandar um beijão pro meu pai que está lá em Minas, descobre bem como é essa região para a gente se virar bem depois quando a gente for para lá, né? Para minha mãe, para meu filho maravilhoso que está com meu irmão, obrigada, Lio. E parece, é uma afinidade de pensamento, eu não sei se por tanto tempo que eu e o João a gente trabalha junto, mas eu tinha tomado nota de uma frase que eu acho bem bacana e eu costumo recorrer à literatura, que diz que o inteligente não é aquele que mais sabe as coisas, ou sabe mais informação. É aquele que pratica mais aquilo que ele aprende. E a gente falou bastante de conhecimento hoje na diretiva e foi isso que eu memorizei, se eu vou de alguma forma encaixar isso na entrevista. Então, não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes. Então, inteligente é aquele que pratica mais aquilo que ele aprendeu. E a diretiva, com certeza, tem muita coisa para ensinar. A gente está lá na Rua Pedro Pereira Mafra, 141, nosso site grupodiretiva.com.br, portal novo. Então, faz uma visita para a gente, busca nossas soluções, que com certeza a gente vai poder contribuir com você. Pessoa física, jurídica, independente. Obrigado, Cris. Amanhã temos um programa especialíssimo. Vamos trazer um médico dermatologista falando sobre essas manchas que saem após o verão, o que você pode se preocupar, o que não precisa se preocupar, como retardar um pouco o envelhecimento da pele, como ter uma qualidade de vida melhor, por que se diz que não, em alguns horários não é para ir para a praia, não adianta estar com filtro solar, quais são as coisas para você proteger um pouco mais a sua pele. E na segunda parte vamos estar com o pessoal da Liga aqui de Combate ao Câncer. O pessoal vai nos pedir o espaço porque tem várias atividades e no Dia Internacional da Mulher nós queremos falar sobre isso que tem ceifado tantas vidas. Será que tem como combater isso? Elas vão conversar conosco. Obrigado pela grande audiência, obrigado pela parceria. Fique agora com mais um programa da nossa grade e depois o programa Palavra Amiga com o pastor José Carlos Francilino. Uma boa noite a todos.